Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 25 de julho de 2025. Eu estou fazendo esse vídeo porque ele é de extrema importância, mas se eu gostaria de fazê-lo, não. Pois pode colocar minha liberdade em risco diante das infames leis que protocolaram aí, promulgaram nesses últimos anos, que nós não podemos falar certas coisas. Mas, parafraseando aí o capitão Bolsonaro, abro aspas, um soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde, fecho aspas. Em 2023, logo depois do 8 de janeiro, tá? Quero deixar claro que não concordamos com o vandalismo, nada daquilo que aconteceu, mas nós sabemos que foi infiltrado, sabemos que foi tudo plantado, tudo armado, né? Eu fiz um vídeo que viralizou, esse vídeo que vos aparece nesse momento aí na tela, tá bom? Falando algumas verdades para esses generais melancias, cafajestes, vendidos, mau caráteres. Muitas pessoas e outras lideranças me parabenizaram por esse vídeo. Não tem nada de errado com o vídeo. Vocês vão entender o porquê eu estou citando esse vídeo. Certo momento, um amigo meu, de muito tempo, que fizemos trabalho voluntário junto em Recife, eu fui missionário cristão, tá aí a foto também para vocês verem, né? Algumas fotos. Servimos missão junto com o filho dele, tá? E esse homem, que eu vou ocultar o nome, eu prometo, eu detesto fazer isso, né? Imitar aqueles jornalistas que não revelam a fonte, mas ele pediu para não falar. Ele é ativo nas Forças Armadas e trabalha em um determinado setor importantíssimo para o que está acontecendo agora. Logo depois desse vídeo que eu fiz, ele veio passar férias, né, em Porto de Galinhas, aqui no estado de Pernambuco, onde eu moro. E fomos jantar. Ele abriu o notebook dele e falou, vou te mostrar que não teve comoção social para dizermos, como povo, que as Forças Armadas não seguiam a voz do povo. Tudo que você fala no seu vídeo, Torres, é verdade. Só uma coisa está errada, ele falou. Não teve comoção social para dizer que as Forças Armadas não seguiu o que o povo exigiu. E ele falou o quê? Primeiro, que vocês foram para as portas dos quartéis sem necessidade de ir para as portas dos quartéis. A economia não foi travada. Isso não foi um erro. Não havia necessidade, mas não foi um erro. Segundo, não teve a comoção social. Por quê? O que é comoção social? É quando os principais setores da economia, da nação propriamente dita, que quer uma intervenção de suas forças armadas, trava a economia. O agro, em 2022, depois do segundo turno, e nós somos uma agroeconomia, continuou funcionando normalmente. As transportadoras continuam rodando normalmente, e vocês eram minorias nas portas dos quartéis, essa é a verdade. Eu fiquei meio abismado com o que ele falou, ele abriu o notebook e mostrou as fotos. Vocês vão lembrar uma coisa que eu vou falar aqui, vocês vão falar, pô, é verdade. Antigamente, para o Exército fazer um mapeamento populacional ou geográfico, eles tinham que fazer uma certa documentação para alocar um satélite mais próximo dessa região, e era muito difícil, muito burocrático fazer isso. Então hoje em dia eles usam drones, a tecnologia. Vocês podem ver que tanto no CML do Rio de Janeiro, como de São Paulo, como no QGX de Brasília, tinha vários drones em cima das manifestações, sendo que não pode nenhum drone ou qualquer outro tipo de veículo aéreo em cima do espaço aéreo militar. Então aqueles drones eram dos próprios militares, por isso que não eram abatidos. Pois bem, o que esses drones fizeram? Fotografaram, né, a área e mostrou que por metro quadrado tinha X números de pessoas. Ampliando aquilo, eles conseguem saber quantas pessoas tinham. O dia que teve mais pessoas em Brasília foi 15 de novembro, quando deu aquela chuvarada, aquela tempestade, quase barraca saiu voando, cozinha desmanchando. Chutando na alta, não teve 400 mil pessoas, na alta. Nesse mesmo dia, não teve 120 mil pessoas no Rio e nem 120 mil pessoas em São Paulo. Nesse mesmo dia, eles mostraram, esse senhor mostrou que nas praias do Rio de Janeiro todas as praias do Rio de Janeiro tinha quase 1 milhão de pessoas. Nas praias do litoral paulista, quase 1 milhão de pessoas. Em próprio Brasília, os shoppings, mesmo com tempestade, tinha muita movimentação. Os shoppings em São Paulo, na capital, movimentado pra caramba. Vila Madalena, os bares estavam lotados. Pinheiros, os bares lotados. No próprio Rio de Janeiro, não só na praia, à noite, a vida noturna tocou, assim, normalmente. Aí ele perguntou, por que as Forças Armadas vai atender uma minoria revoltada com uma pauta política, que vocês não acreditaram nas eleições, no resultado, não vou entrar no mérito se são certo ou errado, ele falou, e vai contra toda essa população que aceitou de boa. E vai contra o próprio agro, que continua funcionando. E vai contra as próprias transportadoras que continuam rodando. Pessoal, ele fechou o notebook. Eu não tive como refutá-lo. Acabou, é verdade. Essa é a pura verdade. Então,
Eu sou um dos grandes críticos aos generais Melancia, Coronel Melancia, mas eu tenho que falar a verdade aqui para vocês. Nós, como povo, não demos legitimidade nenhuma para que as forças falassem, o povo está pedindo e nós que agimos. Nunca fizemos isso. Sempre que nós vamos para uma manifestação, é manifestinha, né? Uma festa, todo mundo sorrindo. E vai no domingo e volta para casa. Vai no feriado e volta para casa. Nunca tivemos uma paralisação do principal setor da economia, que é o agronegócio, transportadoras e o povo nas estradas, estrangulando a economia. Nunca tivemos. Nunca tivemos o que é necessário para ter uma intervenção, que é uma intervenção cívica antes. Os primeiros a fazer a intervenção é o povo. Então, para ser caracterizada uma intervenção cívica, tem que haver paralisação do agro, das transportadoras e o povo. Agora, sobre a paralisação dos caminhoneiros não vão parar. É nós quem paramos os caminhoneiros. Como fala uma das lideranças dos caminhoneiros sempre, né? Não somos nós, caminhoneiros, que vamos parar em casa. O caminhoneiro tem dívida, igual o lojista tem, o açougueiro, o CLT, o empresário. Quem tem que parar caminhoneiro somos nós, o povo. Esse negócio de imitar o Chile de 72 e encostar em casa não existe. Sobre paralisação, esqueça os caminhoneiros por si só parar. Vão parar se o povo parar. E se o agronegócio parar, é o agro que tem que falar, não, vou escoar. E povo nas ruas diariamente, como foi em 64. Só que em 64, a mulherada, eu falo isso faz tempo, entrega a liderança na mão das mulheres, que elas resolvem o problema do Brasil, resolvem rápido, tá? Porque tá cheio de bunda mole no meio de nós aqui, homens. Essa é a verdade. A mulherada falou, enquanto nossos maridos estão trabalhando lá, sustentar nossa família, vamos pra luta. Começaram a fazer a marcha da família com Deus pela liberdade. E qual eram os cartazes? Eram pautas políticas? Eram pautas paliativas? Não. Eles deixaram bem claro lá que não queriam o comunismo e queriam uma intervenção das Forças Armadas. Essa foi a primeira parte da nossa conversa, que eu vou falar a segunda parte, é importantíssimo vocês prestarem bem atenção. Em 64, o governo americano mandou uma equipe, né, uma expedição para cá, para conversar com os nossos militares, com o nosso Congresso. Resumindo, o que eles conversaram? Ou vocês fazem a intervenção ou nós vamos fazer. Em 31 de março de 64, o Congresso caçou João Goulart, os militares foram lá e meteram a bronca para cima do Congresso inteiro, falou, acabou, daqui para frente nós vamos consertar a casa e depois a gente devolve aí, né, a casa para vocês aí consertada. E fizeram isso, demorou 20 anos, né, foi o período que o Brasil mais cresceu, se não vem ao caso agora. E o que está acontecendo agora é semelhante ao que aconteceu em 64. O perigo que se avizinhava em 64 é o mesmo de agora, só que agora já está aqui dentro. E não pensem vocês que não tinha melancia no exército em 64. Tinha bastante igual tem hoje. Só que hoje, isso aqui é informação quente. Nós temos uma equipe de americanos no Brasil que reporta para o general e para o Trump diariamente e estão conversando com nossos militares. Por que estão conversando com os militares? Há sim um racha nas Forças Armadas. Há um racha sim, não é fake news. Isso é verdade. Só para vocês terem ideia, quando o general Tomás Miller chega nos batalhões para fazer reuniões, né, aquelas coisas todas, não está sendo recebido com honras militares. Alguns sim, a maioria não. Tá? Embora tenha melancia, e lógico que tem, ele é uma, a pressão dos Estados Unidos está despertando lá dentro, tá? Uma revolta não, né? Uma indignação muito grande. Porque eles não querem arrumar briga com os Estados Unidos, não querem se aproximar de ditaduras. E eles sabem sim do que está acontecendo no Brasil. Esses caras estão cientes, esses caras não são burros. Então existe a mesma pressão de 64, existe hoje nos nossos militares e no nosso Congresso. Agora você já viu aí alguns deputados falando em intervenção militar, falando, né, o deputado Cristóvão falando, né, Forças Armadas, fique do lado da democracia, da verdadeira democracia. O que eu quero dizer com isso? Agora não é momento de sermos estéticos, agora não é momento de sermos engravatadinhos, agora não é momento de querer aparecer como não radical. Não é radicalismo você exigir que suas Forças Armadas assumam o comando da nação para pôr ordem na casa. Radicalismo é deixar esse sistema se perpetuar através de uma pauta que não vai resolver nada. Eu tô cansado de falar, eu não sou intervencionista, os intervencionistas às vezes pensam que eu sou politiqueiro até, os politiqueiros pensam que eu sou intervencionista, eu sou pela verdade. Eu sou um dos grandes críticos das Forças Armadas, não das Forças Armadas, dos melancias. Mas não temos para onde correr. Não temos a quem pedir ajuda. Você está pedindo ajuda para o sistema quando você pede impeachment. Porque quem vai fazer o impeachment do Moraes? São senadores, eles não vão fazer o impeachment. Nós estamos gastando tempo, energia e deixando o povo desanimado. Vai todo mundo animado, mas vai ficar desanimado depois, porque não vai acontecer nada. E se caso acontecer o impeachment do Moraes, vai levar 6 meses, a 1 ano. Já começou as eleições novamente sem contagem pública dos votos. Horas. Aí o povo volta desanimado para casa. E caso acontecer o impeachment, só o impeachment do Lula também. Aí fica o Alckmin. Aí o Alckmin vai lá. Quem foi que indicou o Moraes? Foi o Temer. O painho do Alckmin. E vai indicar outro juiz faccionado.
É simples assim. Ah, mas essa é a pauta que o povo quer? Não é, a pauta que o sistema está colocando para o povo engolir. É a pauta do Temer, é a pauta do Alckmin, é a pauta do Kassab. A pauta do povo seria para salvar o povo, futuras gerações, as criancinhas, os nossos negócios, a nossa liberdade. Nós temos que fazer uma paralisação. O agronegócio tem que começar essa paralisação. Está tendo um acampamento em Brasília. Vamos para o acampamento, mas com a pauta correta. Intervenção cívica para acontecer intervenção militar, sim. Nós, o povo, somos o primeiro elemento dentro do Estado-nação. Nós, o povo, que escrevemos a Constituição e elegimos as instituições para reger essa Constituição. Isso aí é uma outra aula. Então nós, o povo, podemos sim exigir até novas Constituições. Tanto é que estamos na 7ª Constituição. Então, pessoal, não tem outro jeito. Nós estamos com a faca e queijo na mão, a coisa tá para acontecer, só falta um elemento. O povo nas ruas aos milhões. Seja acampamento em Brasília, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos Estados do Sul. Mas vamos acampar sim. Vamos para Brasília acampar, mas vamos com a pauta correta.